Pronto. E eu vou compartilhar aqui uma página com vocês, tá bom? Para que a gente possa, então, ir explicando uma coisa de cada vez, tá? Se vocês não estiverem visualizando, vocês me avisem, tá bom? Professor. Oi? Tudo bem, Tá. tá bom. Vejam se apareceu a tela, por favor. Apareceu sim. Tá bom, então. Bom, então vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar hoje a falar do passado, tá? Como vocês devem lembrar, quando a gente falou do presente, eu disse a vocês que tudo aquilo que a gente falasse, né, a respeito do presente, vocês poderiam visualizar do mesmo jeito, da mesma maneira, com o passado e com o futuro. A única coisa que se alteraria eram as formas do verbo, tá bom? Então a gente vai começar a partir daí. Eu vou pedir que vocês lembrem daquelas coisas que a gente falou ao presente. Da mesma maneira, o passado simples, ele também é marcado por um auxiliar, tá? Que nesse caso é o verbo did, certo? Então vocês lembram que lá no presente a gente tinha dois auxiliares. Tinha o do e o das, correto? Aqui no passado nós só temos um, que é o did, que vai servir para todas as pessoas. Então, não há aqui aquela diferença da terceira pessoa do singular que havia lá com o das, tá bom? Então, aqui o verbo auxiliar é o did, e também existe uma desinência, tá? Existe aquela inflexão. E qual é esta inflexão? A inflexão é, se o verbo for um verbo regular, você vai acrescentar ed para o verbo, tá? Passado para os verbos regulares. Se o verbo é irregular, não existe regra, cada um vai ter uma forma. E aí você precisa, então, ter uma lista para poder verificar qual é a forma do passado de cada verbo, tá bom? Então, se o verbo for regular, acrescenta ed. Se o verbo for irregular, aí você precisa ir lá na forma desse verbo, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu disser assim, I played video games yesterday. Então, eu joguei videogames ontem, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o verbo play, tá? Que vocês estão vendo aqui na frase, ó, o verbo play, ele é regular, tá? Por causa disso, a gente fez o acréscimo de ed ao verbo, correto? Então, I played video games yesterday. Então, eu estou aqui utilizando um verbo regular no passado, tá? Então, play mais ed representa o verbo regular no passado. Portanto, nós vamos ter a forma negativa, ó, tá aqui o verbo did, ó, tá? Então, o verbo did é o auxiliar. Então, a forma negativa é I did not play. Tem um erro aí de digitação, tá? Não é play, é play. Então, I did not play video games yesterday. Então, observem que o verbo volta para a forma normal, do mesmo jeito que aconteceu lá no presente, quando a gente usou o das. Lembram? Que o verbo perdia aquele S, tá? Então, aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente usa o auxiliar, que é o did, o verbo volta para a forma normal. Por exemplo, na interrogativa, did you play? Então, você não diz did you played. Você diz did you play video games yesterday? E a forma negativa, tá? Tá aqui a partícula not.
E aqui a forma interrogativa. Neste caso, o verbo volta para a forma normal, ou seja, ele perde o ED, tá? Porque eu estou aqui usando o verbo auxiliar. Alguma pergunta até agora, gente? Estão acompanhando? Estamos sim, professor. Sim, professor. Ok, Sim, então professor. vamos lá. Vamos continuar. Bem, no segundo exemplo, eu digo assim: I ate salad yesterday. No caso aqui, o verbo é irregular, tá? É o verbo eat, que quer dizer comer. E no passado, a forma dele é ate. Então, vocês estão vendo que não é com ED, tá? O verbo na forma base é eat. E o passado é ate. Então, I ate salad yesterday. Eu comi salada ontem. Ok? Então, quando eu fizer a forma negativa, ó, I did not eat. Quer dizer, o verbo ele volta para a forma normal, ele perde a mudança por causa do auxiliar, tá? I did not eat salad yesterday. Desculpa. E na forma interrogativa é Did you eat salad yesterday? Ou seja, quando eu estou usando o auxiliar did, tá? O verbo volta para a forma normal, como vocês estão vendo aí, ó, tá? Ele perde a mudança. Então, aqui em cima, ele perdeu só o ED, ok? Aqui, como ele era um verbo irregular, ele volta para a forma normal, tá? Ele perde a mudança, correto? Então, é isso que se refere, tá? Esse uso do passado simples, ok? Então vejam, ó, que tudo acontece do mesmo jeito que acontecia lá no presente. Só que aqui não é do e das, é did. Aqui não tem S, tem o ED ou a forma do verbo se ele for irregular. Mas se vocês pensarem em tudo que a gente falou lá para o presente, é absolutamente semelhante, certo? Só mudou a forma do verbo. Então, lá no presente era do e das. E aí o verbo tinha aquele S, perdia o S quando usava o auxiliar. Aqui no passado simples é did. E aí o verbo perde o ED, correto? Ou volta para a forma normal se ele for irregular no uso do auxiliar did. Correto? Sim. Sim, professor. Alguma pergunta até agora? Tudo Professor, certo? Oi? no caso ali do I ate salad yesterday, é porque o Aham. ate fica porque já está indicando, no caso, é o verbo Ele no é a passado, forma, né? ele é a forma do verbo eat no passado, porque o verbo eat, ele é irregular. Então você não acrescenta o ed. Ele tem a forma própria dele no passado, que é ate. Tá, tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma outra pergunta, gente? Podemos continuar, então? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Bem, com relação ao passado contínuo, tá? É exatamente também uma semelhança do presente, tá? Por quê? Porque lá vocês lembram que a gente falou no presente contínuo que ele era formado pelo verbo to be no presente, né? Mais o ing do verbo. Vocês lembram? Isso era o presente contínuo, tá? No caso aqui, ó, o passado contínuo é o verbo to be
só que no passado. Ou seja, was ou were, mais o ing do verbo. Então, observem que é exatamente semelhante. O que muda aqui? A forma do verbo to be, que em vez de estar no presente, vai estar no passado. Então, lembrem, lá o presente contínuo, ele era o verbo to be no presente, então aquelas 3 conjugações, mais o ing. Aqui, no passado contínuo, vai ser o verbo to be no passado, mais o ing. Então, é exatamente o mesmo mecanismo, tá? Só que a ideia aqui é de passado. Então, é uma ação que se prolonga, né, vamos dizer assim, que permanece num determinado momento lá no passado. Mas a ideia é a mesma, só que em vez de ser no presente, é no passado, tá? E vocês vão ver daqui a pouco que o que interessa para valer é a gente utilizar o passado simples junto com o passado contínuo, tá? Isso é que é o importante, tá bom? Então, olha, vamos ver os exemplos aqui, ó. The teacher was making a test yesterday. Ó, tá aqui o verbo to be no passado, tá? Mais o verbo make no ing, correto? Então, é o passado contínuo. O que mudou? O verbo to be, que em vez de estar no presente, está no passado. Tá? Então, esse tempo verbal, ele existe lá no português, tá? É exatamente do mesmo jeito. Então, o professor estava fazendo uma prova ontem. Tá? Então, isso aqui é um tempo composto lá do português, tá? The students, então aqui é plural, né? O verbo to be é were, tá? E o verbo prepare no ing. Então, the students were preparing a picnic last weekend. Os alunos estavam preparando um piquenique semana passada. Então, observem que o passado contínuo, tá? É exatamente semelhante ao presente. O que está mudando aqui, ó, a forma do verbo to be, que vai, em vez de ser presente, passa a ser passado. E é claro, a ideia, tá? É a mesma ideia, expressa uma ação temporária que acontece num curto período de tempo, só que lá no passado. Vocês entenderam isso, gente? Não é difícil, se vocês tiverem lembrança lá do presente, tá? O mecanismo é igual, só muda as formas dos verbos. Perguntem. Alguma dúvida? Até aqui não, professor. Tá tudo bem. Tá bem claro, né? Sim. Você disse alguma coisa, Daniela? Ah, muito bem. Então vamos lá, gente. Eu gostaria agora que vocês pegassem uma folha de papel aí, porque eu vou ditar uma coisinha para vocês, tá? E aí a gente vai fazer um rápido exercício. Quando vocês estiverem com a folha de papel na mão e a caneta, me avisem, tá? Já tô com a minha folha e caneta. Muito bem. Posso começar a ditar? Sim. Então vamos lá, gente. Um dos usos, um dos usos mais importantes
Um dos usos mais importantes. Do passado simples. E do passado contínuo. Um dos usos mais importantes do passado simples e do passado contínuo é a sua associação. É a sua associação, vírgula. Isto é, vírgula. Quando eles são colocados no mesmo período quando eles são colocados no mesmo período para expressar as chamadas ações paralelas. Ações paralelas. Vírgula. Ou seja, vírgula, duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Ponto em seguida. Portanto, vírgula, quando a segunda ação acontece, quando a segunda ação acontece, vírgula, a primeira ainda não terminou. Quando a segunda ação acontece, vírgula, a primeira ainda não terminou. Ponto em seguida. Isso se constitui em uma ferramenta importante. Isso se constitui em uma ferramenta importante
como técnica narrativa. Como técnica narrativa. Todos copiaram, ninguém se perdeu. Então, o que é que eu estou dizendo aí para vocês, gente? O uso do passado simples e do passado contínuo separadamente é bem tranquilo, é bem fácil, tá? Claro que também é importante utilizar um ou outro de forma individual. Porém, um dos usos, né, mais importantes que eles tomam é quando você os coloca juntos, tá? Para expressar o que nós chamamos em inglês de ações paralelas, parallel actions. O que é ação paralela? São duas ações que vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, isso quer dizer, quando a segunda ação acontece ou aconteceu, a primeira ainda não terminou, quer dizer, ela ainda estava acontecendo quando uma segunda ação ocorreu. Então, isso nós chamamos de ações paralelas, tá? Claro que isso tem uma implicação, como vocês vão ver amanhã na nossa aula, quando nós falarmos do passado perfeito, certo? Por enquanto, eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei, e aí eu vou pedir para vocês fazerem um rápido exercíciozinho para a gente aplicar isso aí. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta, gente? Não, professor, tá tudo certo. Muito bem. Então, eu vou tirar aqui, tá? A tela, posso? Sim. Tá. Escrevam lá, então, o exercício, tá? Escreva as seguintes frases. Escreva as seguintes frases na língua inglesa. 2 pontos. Escreva as seguintes frases na língua inglesa. 2 pontos. Letra A. Eu estava bebendo. Eu estava bebendo quando minha mãe telefonou. Eu estava bebendo quando minha mãe telefonou. Letra B. O homem estava morrendo quando a ambulância chegou.
O homem estava morrendo quando a ambulância chegou. Bom, eu quero só que vocês tentem passar essas duas frases para o inglês, tá? Eu vou dar a vocês 10 minutos para vocês tentarem fazer isso aí rapidinho, tá bom? Depois a gente volta para corrigir e comentar, tá? O importante aí não é apenas vocês irem lá para o tradutor, né, e traduzirem as frases, colocarem em inglês, certo? O que importa aí é a gente saber o que é que isso significa, tá? O que é que a gente está dizendo aí, qual é a implicação disso em significado, tá bom? 10 minutos para vocês fazerem e aí a gente volta para comentar, tá ok? Eu estou aqui. Se precisarem falar comigo, é só me chamar, tá bom? Tá bom, professor.
Mais um minutinho e a gente corrige, tá bom?
Bem, vamos lá então. Eu vou compartilhar aqui a página novamente, tá? Todos estão vendo aí a página de novo? Sim. Ok, então prestem bem atenção, tá? Ó, no primeiro exemplo, a frase era: eu estava bebendo quando minha mãe telefonou. Em inglês, a gente diria I was drinking, quer dizer, é o passado contínuo, né? I was drinking when, que é o quando, my mother called. Está aqui o passado simples, tá? Então, prestem atenção, ó. Quando a segunda ação aconteceu, eu ainda não tinha parado de beber. Então, o que é que aconteceu? A minha mãe falou comigo no telefone e eu estava com aquela voz meio de bêbado, né? Meio de bebum, certo? I was drinking when my mother called. Quer dizer, quando ela ligou, eu ainda não tinha parado de beber. Ao contrário, ela falou comigo e ficou aborrecida porque ela percebeu que eu estava meio bebum. Então, olha só, isso aqui é a primeira ação, né, que acontecia ou aconteceu num certo período de tempo que alcançou a segunda ação, certo? Quer dizer, quando ela ligou, essa primeira ação aqui ainda estava acontecendo, ela não havia terminado ainda. Então, é claro que ela percebeu que eu estava meio voz embargada, né? Aquela voz meio assim no telefone. Então, é claro que ela percebeu que eu estava bebendo. No segundo exemplo, o homem estava morrendo quando a ambulância chegou. Então, the man was dying, tá? Tá aqui o passado contínuo, ó. When the ambulance arrived. Tá aqui a segunda ação no passado simples. Então, ó, o que é que isso quer dizer? Que quando essa ambulância chegou, o homem ainda estava vivo, certo? Ele estava morrendo. Ele não havia morrido ainda. Ele continuava vivo, ruim, quase morto, mas ainda não morto. Então, o que é que essa ação aqui quer dizer? Que ainda houve tempo de salvar o homem. Vocês vão ver amanhã, quando a gente estudar o passado perfeito, nós vamos fazer um contraste, tá, com um outro tipo de técnica de narrativa, e aí vocês talvez vão entender melhor, vão ver melhor o que eu estou dizendo. Mas, quando a gente usa essa ação paralela aqui, ó, tá? Quando a gente usa a ação paralela estabelecida pela colocação dessa conjunção quando aqui, o que é que a gente quer dizer? Que a segunda ação aconteceu e a primeira ainda estava ocorrendo, quer dizer, a primeira ação não terminou quando a segunda aconteceu. Então, nesse primeiro caso aqui, quando a minha mãe ligou, eu estava em pleno uso do álcool, né? Quer dizer, eu estava ainda bebendo. Então, ela notou pela minha voz, claro, né? Eu estava bebum, estava bebendo na festa, ela ligou, eu atendi, e ela então percebeu que eu estava com a voz assim, né? Meio confusa. E no segundo exemplo, ó, quando a ambulância chegou, o homem ainda estava vivo, ele estava morrendo, mas ainda não havia morrido. Então, houve tempo de socorrer o homem, tá? Isso que quer dizer uma ação paralela, quer dizer, quando a segunda aconteceu, a primeira ainda não havia finalizado. Então, aqui houve tempo de salvar o homem. Então, é isso que é o importante, tá? Dessas ações paralelas. É
o que é que elas sinalizam. Ou seja, quando a segunda ação aconteceu, a primeira ainda não havia finalizado, tá? Então, isso é uma técnica de narrativa. Você vai construindo a sua narrativa pelo uso das ações, né, acumuladas. Você vai juntando as ações para construir a sua narrativa. Entenderam, gente? Sim, professor. Sim, Isso professor. isso ficou claro? Não ficou nenhuma dúvida? Ficou claríssimo. Que bom. Então, gente, isso é o principal uso, claro, repetindo, você pode usar o passado simples sozinho, tá? Para expressar aquelas ações que se finalizaram em um tempo determinado no passado. Como pode também usar o passado contínuo sozinho quando houver um contexto, né, que faça essa associação. Agora, o importante e o principal é que você possa associar os dois tempos verbais para usar isso como uma técnica narrativa. Eu vou mandar lá no grupo esta folha, tá? Que vocês estão vendo aí compartilhada, e vou mandar mais 3 arquivos em PDF para servir de prática para vocês, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, estudar de hoje para amanhã, e aí amanhã, na nossa aula de amanhã, nós vamos concluir essa explicação aí sobre o passado, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Não, professor, está tudo bem esclarecido. Ninguém tem nenhuma pergunta? Oi, professor. Eu consegui entrar já agora, quase no final, então não fiquei bem, não ficou bem claro, mas eu acredito que amanhã eu consigo tirar minhas dúvidas. Você vai precisar, Norma, ler essa folha aí que a gente compartilhou, porque a gente foi fazendo a explicação item por item, tá? Então, você precisa fazer a leitura dessa folha aí e dar uma olhada nos exercícios que eu vou mandar nos outros arquivos, tá? Professor, mas além dessa folha que está na tela, existe uma outra com mais explicações ou foi só essa a explicação? Eu vou mandar no grupo o material, tá? Que está aqui compartilhada na aula, é esta folha aí que você precisa ler, tá? Tá, essa parte eu consegui captar bem no que você estava explicando. Mais alguma dúvida, gente? Não, perfeito. Bom, então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou interromper aqui a apresentação, tá? A chamada de vocês é a gravação da aula, tá? A presença de vocês aqui na aula. E aí, amanhã, vocês fiquem atentos, se não houver nenhuma comunicação, né? Se não for publicado nenhum comunicado, nem por nós, nem no site da Fibra, as aulas voltam ao modelo presencial, tá bom? Então, amanhã nós teremos aula normal presencial, tá? Até agora, certo? Ok. Tá ok, professor. Boa noite. Obrigado bem, por terem professor. participado. Boa noite. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Nos vemos amanhã. Tchau, Boa tchau. noite, colegas. Ok. Boa noite, professor.